Vamos para mais um vídeo. Vou falar sobre Maria, que Maria não é a mãe de Jesus. Título do vídeo: Maria não é a mãe de Jesus. Eu diria que Jesus é Deus, mas ele veio em forma de homem. De fato, Jesus é Deus. Ele veio em forma de homem. Ele possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Maria é mãe de Jesus, o homem, ser humano. Ela é mãe do ser humano, da natureza humana. Maria é mãe de Jesus, o homem, Jesus, que nasceu do seu ventre e tinha os componentes humanos. Quando Jesus nasceu, ele nasceu na forma de um homem, completo. Jesus não é fruto de um relacionamento sexual, fecundação. Não houve fecundação uterina. Jesus não é filho de Maria. Vamos dizer assim, o Deus Jesus, o Cristo, ele não é filho de uma mulher terrena chamada Maria. Não. Ele veio na forma humana, nasceu dela, ele se despojou da divindade. Nasceu como um homem comum. Maria não é mãe de Deus, o Cristo, o Verbo vivo. Ela não é. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Os discípulos do Senhor Jesus nunca afirmaram a divindade perpétua de Maria. Não a reconheciam como sendo mãe de Deus ou rainha dos céus, tampouco como sendo mediadora entre Deus e os homens. Vamos lá, eu vou ler lá em Isaías 9,6, diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6. O livro de Isaías, ele é um livro profético. Ele é um livro apocalíptico. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Então esse capítulo 9 fala do nascimento do menino Jesus, o advento dele na face da terra. Vamos lá em São João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Vamos lá em Lucas, capítulo 40, Lucas, capítulo 1, versículo 47. 47 ou 49, diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Maria falando, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Então aqui a confissão de Maria a respeito de Jesus. Vamos lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que fala sobre Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você for lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você for lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, está escrito assim, 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, a que está encoberto. Versículo 4. O Deus desta era, ou seja, deste século, que é Satanás,
Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para não descobrirem o poder de Deus. Está nesse versículo aí. Então, os pais da igreja, os primeiros bispos e teólogos do cristianismo, foram Orígenes, Agostinho e Jerônimo, nunca reconheceram Maria como se fosse mãe de Deus ou mediadora. Não era a mãe do Salvador do mundo, o Cristo eterno, o Filho de Deus, Jesus. Maria nunca poderia ter sido mãe do nosso Senhor e Salvador. Se fosse assim, ela teria existido antes da fundação do mundo para gerá-lo e deveria ter mais poderes que ele. Ela seria uma deusa. Então Maria jamais pode ser a mãe de Deus, do Cristo, o Verbo, que se fez homem, porque senão ela teria que ter existido antes da fundação do mundo. Na verdade, ela teria que ter existido antes de Jesus, porque ela daria vida, daria luz, faria vir ao mundo, no universo, Jesus. Então ela teria que ser anterior à vinda de Jesus. E sabemos que Jesus, ele não tem princípio, não tem início, não tem princípio. Jesus, ele é eterno. Maria, por isso Maria não é Deus, não é mãe de Jesus, ela não é deusa. A insistência em atribuir a Maria um status maior que o de Jesus é pura idolatria. Isso tem raiz nos cultos pagãos da antiguidade e na adoração à deusa Semiramis, que no Egito é conhecido por Ísis. Certa vez Jesus falou para Maria: o que temos nós em comum, mulher? Então, essa frase aqui, ela é uma frase que ela faz um divisor de águas. O que temos nós em comum, mulher? Jesus chamou ela de mulher. Palavra comum. Ela é uma mulher comum. Jesus está dizendo que ele não é comum. Ele é algo diferente. Isso aí ocorreu na época em que ela pediu para que Jesus fizesse o milagre de fazer a água virar vinho. Porque se ela fosse uma Deus, ela teria esse poder. Ela não iria pedir a Jesus, a um Deus, para fazer o milagre. Ela mesma faria. Então ela foi humilde, reconhecendo que ela era uma mulher comum, ela não tinha poder para nada. Tanto é que ela teve que pedir para Jesus, pedir para os servos dela, os serviçais. Fazei tudo o que os serviçais vos digo. Ela deu ordem para os serviçais. Fazer o que Jesus mandasse. Ela não tinha esse poder de fazer milagre. Ela era uma mulher comum. Que temos nós em comum, mulher? Que Jesus, ele não era um homem comum. Ele veio do céu. A natureza dele era divina. Só ele podia fazer fenômenos que não eram naturais. Milagres. Bem, vamos falar um outro assunto da hóstia na Igreja Católica Apostólica Romana. A hóstia, ela tem um significado, ela significa sacrifício, vítima na Igreja Católica. Para nós evangélicos, isto não é bíblico, isto é errado. A cada celebração da Eucaristia, o sacrifício de Cristo se renova. Então, se renova. Cada vez que eles tomam a Eucaristia, há um sacrifício de Cristo. Isso é mentira. A Bíblia não reza isso. Não fala isso. Não diz isso. A cada missa há um novo sacrifício. A cada missa. Isso na ICAR, na teoria deles. Verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício está lá em Hebreus,
capítulo 10, versículos de 10 a 14. O sacrifício de Cristo foi pleno e suficiente. Então Cristo fez um sacrifício único. Aconteceu uma única vez e não precisa ser renovado através da missa eucarística, conforme a teoria da igreja. Hebreus 9, 24 diz sobre o verdadeiro sacrifício. No livro de capítulo 10 de Hebreus está assim: o sacrifício de Cristo é definitivo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado. Não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. No versículo 8 diz assim: primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelos pecados não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. 9. Acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do Cristo, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, só até aqui. Eu vou continuar no próximo vídeo. Retornando ao vídeo, Hebreus capítulo 9, versículo 24, diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Versículo 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos.